Então a primeira coisa que o diabo ele adquire, ele pode tocar na vida do homem, é quando o homem não cumpre os estatutos. Aqui no 7, desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos. E o que são estatutos, amado? Estatutos é conjuntos de leis. Conjuntos de leis. Nós hoje que somos cristãos, tem várias leis aqui, várias regras aqui na igreja. Uma das primeiras regras, nós temos horário para começar, temos horário para terminar, mas nós estamos sob a direção do Espírito Santo. Quem manda na igreja é o Espírito. Então nós temos um compromisso com o horário. Temos que chegar a tal horário. Chegou atrasado, pede perdão a Deus. Você tem compromisso na empresa. Você chegou atrasado, tem que chamar o quê? Chamar lá o patrão, encarregado, e começa, ó, cheguei atrasado por conta disso e disso. Ou você acha que você pode fazer isso diante do homem, diante de Deus, você vai ficar quieto? Fingindo que não aconteceu nada. O peso cai sobre si. Você já imaginou isso? Você viu o quanto nós estamos em falha diante de Deus? Você viu o quanto nós falhamos? Por isso que a gente tem que se humilhar continuamente. Por isso que a gente tem que pedir perdão continuamente. Para quem não tem motivo de orar, já tem motivo. Oi? Já tem um motivo para orar. Eita, meu Deus, eu dei uma vacilada, Senhor. Eita, agora no culto. Se nós estamos no corpo de Cristo, nós temos compromisso em obedecer, em fazer aquilo que está sendo feito para o melhor da nossa vida e para o melhor da igreja, do corpo de Cristo, e para o cabeça. Cristo é o cabeça, nós somos o, e o corpo obedece ao cabeça. Agora, se a gente entrou em um bom senso, o patrão diz: não, aconteceu alguma coisa, você tem 15 minutos para você chegar atrasado. Todo dia você vai chegar 15 minutos atrasado. Aí é o quê? Abuso e esperteza, né? Você é assim, eu tenho mais falar, esperteza não, né, pastor? Safadeza. Pronto. Tá vendo? Espera que ele chega antes. Não, chega antes. Pronto. Isso é uma pessoa em quê? Irrepreensível. O que chega antes é o irrepreensível. O que chega depois é o irresponsável. Então a Bíblia diz que nós temos que ser íntegro e irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Não digno de repreensão. Todo dia tu quer alguém chegando para tu, Reinaldo, mas eu não pedi você fazer o que você não fez. Patrão, mas eu estava fazendo outra coisa, não deu. Aí o patrão pediu: Reinaldo, de novo. Reinaldo, de novo. Aí a pessoa já está. Aí parece a meninice, né? Tá vacilando. Todo dia você retomou uma reclamação do chão de orelha. É a pessoa, um velho que nós adultos. Tomando a chamada. Todo dia tomando chamada. Agora imagina os céus olhando para nós e nos apontando de lá, ó. Você está em falha de mim. É pior ainda. Porque o diabo não ouve, não vai nascer na sua vida, mas Deus. A punição é passageira, mas com Deus é eterna e dolorida. É muito forte, irmão. Isso que Deus está falando é muito forte. Isso aqui é para causar temor dentro de nós, para nós saber que a coisa é séria. Deus quer isso de nós, ser irrepreensível, não digno de repreensão. É uma pessoa que você olha e vê que não é digna, é uma pessoa perfeita. Você olha para aquele cara, meu Deus, esse homem aí, eu queria ser assim. É um modelo. Inspiração para outros. Inspiração para outros. Olha que tremendo, irmão Reinaldo. Inspiração para outros. Deus nos chamou para sermos o quê? Inspiração para outros. Então, a primeira legalidade que nós damos para sermos amaldiçoados é através da quebra dos estatutos.
que está aqui no versículo 7. Estatutos é conjunto de leis, leis e regras determinadas para um fim melhor de uma empresa ou de uma instituição. O mundo que nós vivemos é regido por estatutos, por leis, e se nós quebrarmos essas leis, nós vamos ser punidos. Agora imagina as leis do Criador. Mais forte ainda. É mais forte. E a lei do Criador anda em conjunto com a lei dos homens. Porque ele diz lá, Mateus lê lá no 13, Romanos 13 para nós. Romanos 13. 13 primeiros. Romanos 13 primeiro. Sim. Submissão à autoridade. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridades que não venham de Deus, e as que existem foram ordenadas de Deus. Toque tremendo. O que diz aí Mateus? Agora fala. E ao dar sobre as autoridades, né? Nós temos que o quê? Sujeitar elas. Sujeitar às autoridades. Porque todas as autoridades é constituída por Deus. Então as autoridades foi constituída por Deus. Nós temos que sujeitar. O que é sujeitar? Obedecer. A autoridade falou, criou a lei, nós temos que obedecer. Se a lei do trânsito, o trânsito tem uma lei, e quando você infringe a lei do trânsito, você é punido. O ambiente tem lei no ambiente. Quando você quebra a lei no meio ambiente, você é. Então, nós que vivemos nesta terra, nós temos que acostumar que para viver em sociedade nós temos regras, nós temos tem estatutos que regem a sociedade. A sociedade, ela, em concordância com a palavra de Deus, ela diz que o homem não pode matar infringe a lei dos homens e a lei de Deus. Roubar infringe a lei de Deus e a lei dos homens. Então são muitos estatutos, e toda a lei dos homens foi criada através da lei de Deus, e nós temos que obedecer. A Bíblia diz que sem lei não há pecado. Se não houver lei, não tem pecado. Então, se não houver regras, não tem pecado. Você não vai infringir algo que não existe. Antigamente não tinha regra, vamos supor, para dirigir alcoolizado. Não tinha lei. O cara enchia a cara e saía no volante, matava um, matava outro, saía quebrando tudo. Não dava nada. Agora, se o camarada beber e dirigir, ele vai o quê? Cadeia para ele. Então, sem lei não há pecado. Mas aquele que dirigia antes não tinha lei diante dos homens, mas perante Deus ele estava pecando, porque ele estava perdendo a consciência, ele estava embriagando a sua mente e estava perdendo a consciência de domínio que Deus deu para ele. Por isso que a Bíblia diz que não é para a gente ser dado ao vinho ou se embriagar, porque o homem que se embriaga ele perde a consciência, a capacidade de ser um homem nato, um homem que faz as coisas certas, maduro. Vocês entendem? Então não era lei antes, mas a lei foi criada, infringiu, já era. Esse é o primeiro motivo que o homem é amaldiçoado através da quebra das leis. Aqui está o primeiro motivo. E as leis de Deus são muitas. E a Bíblia fala das leis de Deus. Aqui está todas as leis disponíveis para nós herdarmos a vida eterna. Heráclito, lê lá para nós em Lucas 14, versículo 15. Se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo.
Presbítero Heráclito. 14:33. Desculpa, 33. Sim. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, Sim. não pode ser meu discípulo. Está vendo? Assim, pois, que qualquer de vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Porque a lei nos leva a renunciar a nós mesmo. É as leis, você vai fazer coisas que você não quer. A lei diz não faça. Aí seu desejo quer dizer, tá, eu quero fazer. E aí? Você vai quebrar a lei para cumprir os seus desejos? Ou reter os seus desejos para cumprir a lei? É isso que Deus está dizendo. Que aquele que não negar a si mesmo, ou renunciar a tudo quanto tem, ele não pode ser o meu discípulo, porque há uma condição para seguir a Deus. Há condições, Jesus disse, quer vir após mim. Ele está dizendo, eu não obrigo você a me seguir, mas você quer vir após mim? Eu tenho uma salvação para dar a vocês. Não é por força nem por violência, mas você quer? Você quer? Eu quero, então tem condição. Qual é a primeira condição? Nega-te a ti mesmo, ou faz aquilo que não te agrada. Faz aquilo que para você que vai infligir a tua carne. É maltratar a carne, é renunciar a tudo, nossas vontades, nossos desejos. É coisas que vêm de dentro de nós. Segurar, reter, ter equilíbrio. A Bíblia diz: viste o que disseste antigamente, matarás aquele que é vosso inimigo. Pode matar. Aí Jesus disse o quê? Eu porém vos digo que aquele que odiar, ele já comete um homicídio, já matou. 1 João 3, versículo 15. A pequena aqui lê para nós. 1 João 3,15. Olha o que a palavra diz. 3,15. Todos os que odeiam seus irmãos e homicidas, e sabeis que nenhum homicida duvida até eterna permanecendo em si. Está vendo? Nenhum homicida. Todo que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo em si. Está vendo, irmãos? Todos que odeiam o seu irmão, 1 João 3,15, é homicida. Antigamente, para ser um homicida, tinha que pegar uma arma, pegar uma faca. Mas hoje, quem sente ódio pelo seu irmão é um homicida, é um matador. Você já viu? Só pelo fato de sentir o ódio, já está matando a pessoa. Aí a Bíblia diz aqui em Mateus 5, versículo 22: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra a seu irmão será réu do juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de raça, ou será réu de raca, será réu do sinédrio. Qualquer que ele chamar de louco será réu do fogo do inferno. Está vendo? Qualquer que se encoralizar. Mas a Bíblia diz assim que antes, visto que foi dito, 21, ou visto que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do
juízo. Antes podia matar o inimigo, mas agora não pode mais. Não matarás. Agora você tem o quê? Amar. Isso é lei que aflige a nossa carne? Aflige. São coisas que nós vamos ter que segurar para não fazer, se nós quisermos ser os discípulos de Jesus. Tem uma condição, né, mulher de Deus? É forte? Então, para não sermos amaldiçoados, nós temos que cumprir o quê? Os mandamentos de Deus, os estatutos. Ainda no 5 ele diz aqui, no 5:19: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, assim e ensinar aos homens, será o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Então, qual é a nossa missão como servos de Deus, presbiterário? Qual é a nossa missão como servo de Deus? Como servo de Deus? Obedecer, cumprir os estatutos e mandamentos. Mandamentos, lembra dos 10 mandamentos? 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Falou, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, não cobiçarás, não adorar outros deuses. Não fala o nome de Deus em vão. Então, são os 10 mandamentos. Mandamentos são resumos de lei. Os mandamentos foram resumidos em 10, mas tem estatutos. Além de estatutos, tem estatutos, leis, mandamentos e estatutos, que se resume, se resume em muitas ordenanças de Deus. Então, ele diz assim, com maldição sois amaldiçoado. Então, quando nós quebramos esses mandamentos de Deus, nós somos o quê? Amaldiçoado. Então, primeira fonte de maldição vem de quem? De Deus. Quando nós não cumprimos os mandamentos de Deus. Agora nós vamos lá. Então, há mandamentos que são mais extensos, que virá com mais punição. Aquele que matava com espada tinha que morrer com ar. Aquele que furava o olho tinha que ter o seu olho, o que era olho por olho. Roubou com a mão era dissipada. Então, era assim as leis de Deus. Por quê? Porque os mandamentos de Deus era nitidamente a punição vinha. Pecou, o salário do pecado é a morte. Não havia tempo da graça. Então Jesus veio dar o quê? O tempo da graça para a remissão dos pecados dos homens. Então o tempo da graça te dá um tempo para você se arrepender e fazer tudo certinho. Em outras palavras, Deus está dizendo: você não vai ser punido agora, na carne não, mas haverá uma punição eterna, pior do que a da carne. Já pensou? O de antigamente era punido na hora. Nós temos um tempo para nos arrependermos, e esse tempo é nos dado, e se não houver arrependimento, haverá o quê? Punição eterna, morte eterna. É pior do que o de antes? Muito pior. Mas sabe que você não vai ver seus parentes bens? Já pensou eternamente? Com o quê? O inferno. Existe. E o que é o inferno? O inferno surgiu certamente por conta da ira de Deus. Porque Deus abomina e odeia o pecado. A Bíblia diz que quando Deus se ira, um fogo arde até o inferno.
Então quem acende, quem mantém o inferno aceso? A ira de Deus. Se não houvesse pecado, não houvesse, se Deus não se irasse, não haveria. Porque Deus é fogo, consumidor. E Deus não fez um inferno ali, uma chama para punir o povo, não. O povo é punido pelos seus próprios. De que se queixa o homem a não ser dos seus pecados? Quando o homem não obedece a Deus. Só que quando ele diz para a gente contextuar esse contexto, para que não fique só nas maldições, aí ele vai, vamos voltar que ele diz assim, ó, no 7, e não guardaste, vós desviaste dos meus mandamentos, é Malaquias 13:7, vós desviaste dos meus mandamentos e não guardaste. Aí ele diz o quê? Tornai-vos para mim. 13:7, tornai para mim. Então aqueles que não guardam os mandamentos de Deus estão afastados, desviados, pelo fato de não guardar os mandamentos. Ele diz, tornai-vos para mim. Olha, tirou a água, o bicho voltou, ó. Vamos botar água de novo. Vocês viram que estava sem nenhum? Quem estava com as águas aí. Tornai-vos para mim. Ó, aí ele continua. Aí ele vai falar porque essa nação estava sendo amaldiçoada. Aí nós vamos entrar no texto. Nós falamos de alguns mandamentos, né? Mandamentos que ele traz a consequência. Só que esses mandamentos que ele está falando aqui não vai trazer a consequência tipo de morte que nem os outros, mas vai trazer uma certa maldição para nossas vidas, que nós não vamos prosperar. Esse é um mandamento de Deus para que nós venhamos ser bem sucedidos como uma nação de Deus aqui na terra. Deus quer que a nação dele seja uma nação santa, pura e abençoada. Aí ele diz assim, ó, ainda vamos continuar no certo, tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar para vós, para ti? Eles não estavam entendendo que eles estavam amaldiçoados pelo simples fato de uma pequena coisa. Vocês entenderam? Era o povo de Deus, guardava os mandamentos de Deus, mas estava debaixo de maldição por uma pequena coisa só. Porque os mandamentos de Deus é conjuntos. Nós lemos que aquele que cumpriu desses mandamentos é o menor no reino dos céus, que cumpriu ensinar. Aí ele diz assim, ó. Aí ele faz uma pergunta no 8. Roubará o homem a Deus? Versículo 8. É uma pergunta. Aí em seguida ele diz, todavia vós me roubais. Aí ele diz, em que te roubamos? No quê? Em que te roubamos? Nos dízimos? Por quê? O dízimo e as ofertas é um mandamento de Deus para a nação ser abençoada. Aí nesse versículo a gente vai ver sobre isso. Porque a intenção de Deus é que o povo dele seja bem através das leis espirituais, das leis da fidelidade. Deus pode fazer chover bênçãos no céu? Pode. Mas só que essas bênçãos vai surgir através da nossa obediência à palavra dele. Era o que estava acontecendo com a nação. A nação estava debaixo de maldição e não sabia por que estava debaixo de maldição. Olha o que ele diz aqui. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos?
Aí ele diz o que? Nos dízimos e nas ofertas. Então, dízimo e oferta é o que? Mandamentos de pronto, a viuvinha, ela lembrou da viuvinha embora. Ela foi o que? Fiel na sua? E Deus precisa do seu dinheiro? Nunca precisou. Deus não quer. Ele quer o que? A tua fidelidade, irmão. Quando você prova a Deus e cumpre os seus mandamentos, e cumpre a tua fidelidade, Deus automaticamente ele se alegra. Por quê? Porque nós estamos debaixo de bênção e não debaixo de maldição. Quando nós cumprimos os mandamentos, nós estamos debaixo de bênção. O que é o dízimo? Quem sabe o que é o dízimo aí, Antônio? 10% de tudo que você tem que dar o quê? É uma lei? E quando a gente não dá, nós somos o quê? Ladrão é do reino do céu? Ladrão é o quê? Amaldiçoado. Isso é que nem nós acabamos de falar, né? É uma coisa que vai maltratar a carne. Que você vendo pelos olhos humanos, ali você não é nada. Estou dando dinheiro, estou trabalhando isso todo, mas ali é uma coisa espiritual envolvida. Pronto, tem algo espiritual envolvido. O ser humano não enxerga. O ser humano não está dando nada, estou dando pastor, estou dando na igreja. Mas Deus quer o quê? A fidelidade. Tem algo espiritual envolvido nessas leis. Deus está envolvido nessa lei. Se Deus não tivesse, Deus não deixava escrito, irmão. Deus não deixava escrito. Então a Bíblia diz assim ainda, ó, nos dízimos e nas ofertas. Mateus sabe o que é oferta? São vários tipos, pode ser dinheiro, pode ser qualquer outra coisa também, né? Pode ser ofertar, pode ser adoração. A oferta é algo a oferta é algo que você dá. voluntário. É, algo que você dá. Não é algo que é escrito massa, sob pressão. Você sente que Deus, Deus, esse mês eu vou te ofertar. A tua casa está precisando de um ventilador, Senhor. Eu vou te ofertar um ventilador. Eita Deus, eu vi que a tomadinha ali está quebrada. Deus, eu vou ofertar aquela tomada. Imagina a felicidade de Deus. Não importa o tamanho da tua oferta. Deus quer obediência, irmão. O que vale é a obediência. Isso é um modo de você estar conversando com Ele. Você está tendo um diálogo com Deus. Já pensou que legal? Como é que Deus não fica? Deus, eu estou vendo que os irmãos gastam os copos. Às vezes a gente vai tomar água e não tem copo. Olha com o Senhor. Eu senti no coração de levar os copos. E Deus recebe? Recebe, irmão. Está renovando o tempo. É algo que está dando continuidade para o nosso bem. Para nós adorarmos a Deus. É algo que nós mesmos vamos desfrutar. Benefício para nós mesmos. Então a palavra de Deus ainda diz assim, ó. Aí vem o 9, né? Que eles perguntam em que nós te roubamos. Aí o profeta diz o quê? Dízimo e nas. Aí o profeta agora diz aí o 9. Como é que ele diz? Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estáis me roubando, vocês, a sua e a nação. Vou iniciar. Sim. Fala aqui. Com. É a 9, né? 9, versículo 9. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estáis me roubando, vocês, a toda a nação. E toda a nação. Então eles não só eram amaldiçoados, mas a própria nação dele era amaldiçoada. Você vê que é algo tão espiritual que até a nação já pensou, pelo fato de nós sermos cristãos,
e não sermos fiéis à lei de Deus, a nossa nação vai ser abençoada. Mas na nação toda o que, pessoal? Toda a nação. Agora você vê a importância da gente ser fiel a Deus. Essa bênção da fidelidade não é só para nós, mas a nação toda é abençoada quando nós estamos abençoados. Até a nação brasileira está debaixo de bênção. Quando nós abençoamos, somos fiéis aos mandamentos de Deus. Até a nação estava sendo amaldiçoada por causa deles, por causa da desobediência deles. Aí ele diz o que no 10? Trazei outros dízimos à casa do tesouro, para que haja alimentos na minha casa. Reprovai nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não pôr abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Está vendo? O princípio para sermos abençoados está aqui. Está aqui. Como é que nós queremos sermos abençoados se não cumprimos as leis de Deus? Então isso são partículas da lei que às vezes nós deixamos passar e não percebemos. Aí nós batemos cabeça. Às vezes percebemos, não queremos cumprir. Pronto. Às vezes nós percebemos, mas nós não queremos cumprir. Aí fica batendo cabeça, porque uma pessoa amaldiçoada é uma pessoa que está desnorteada. Quantos cristãos aí estão desnorteados, irmão? Você já prestou atenção, não fica emprego. Arruma uma porta de trabalho, mas a porta de trabalho não dá certo, se fecha. De repente surge uma coisinha ali, está sempre pulando, igual macaco, de galho em galho. Agora vai ver a vida dele. Toda bagunçada. Nunca tem uma vida financeira equilibrada. Não cria raiz na vida financeira. Então, para a gente criar raiz na vida financeira, nós temos que ser o quê? Fiel. No dízimo. Aqui é para nós mesmos. É benefício para nós mesmos. Para que haja o quê? Na minha casa. Tem que haver mantimento na casa. E o que é o mantimento na casa? Uma igreja era para ser o quê? Uma grande instituição de socorro para o povo. Agora imagine se todas essas igrejas grandes que recebem dízimo aí de 1 milhão, tem igreja que recebe 1 milhão por mês, irmão. Ele trabalha lá na universidade, não estou julgando, só ele pode ter tudo que ele pode. Mas eu trabalho lá na universidade lá todo dia lá, que agora que já inauguraram, né? Ele chega lá e carro forte, sai lá de carro forte. Está vendo? Quantas pessoas não seriam beneficiadas através desse dízimo e da oferta que entra lá, para que haja mantimento na minha casa? Quem é que mora dentro da casa? Quem é que está dentro da casa de Deus? Nós mesmos. Então esse mantimento é para quem? É para nós, irmãos. É para o nosso gás que acabar um dia. Você é fiel no dízimo? Pastor, meu gás acabou. Pastor de Deus, sacerdote de Deus, meu filho, pega o gás lá. Tira da onde? Tem que tirar do dízimo da igreja, irmão, do mantimento. Minha luz, pastor, não tive condições de pagar esses meses. Eu fui fiel no dízimo, tirei o dízimo, mas não deu para pagar a luz. Quem tem que pagar? Para que haja mantimento na minha? Nós somos a casa. Nós que somos a casa de Deus, irmãos. É isso. Não, meu gás acabou, mas eu estou aqui só com dízimo. Mas não devolvo o dízimo, me fala com o pastor. Se o pastor for de Deus, se for uma igreja de Deus, ele vai te ajudar. Mas se não for de Deus, sai de lá, porque é bandido. Não tem que ficar dentro de um carro que tem bandido, não, irmão. Ou tem bandido. O dia que isso acontecer com vocês aqui, vocês sendo fiel, quantos irmãos ainda, mesmo que não seja fiel, quantas vezes precisaram de nós aqui, a gente tem ajudado os irmãos. Não tem nem saído daqui do dia da oferta, até um pouquinho, mas nós temos tirado de nós mesmos. As bênçãos que a gente recebe, a gente tem abençoado. Sim, com palavras. Mas precisando, pode vir. Se a gente tiver, nós vamos
ajudados. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que ser fiel. Como é que alguém vai te dar nada se você não dá nada? É dando o que sim? Aí, essa é a lei. A lei da devolução. Você dá, você não deu. É a lei de Deus. É plantando o que sim? É as leis espirituais. Ah, não, eu recebi 1.000 esse mês, mas rapaz, não vou tirar 100 reais não, para dar lá na igreja. Já está mesquinho já. O coração dele já está o quê? Mesquinho. Não dinheiro, irmão. Tá ficando Então, a forma da gente ser fiel a Deus e provar para Deus que nós não somos apegados em nada é devolver o dízimo e as ofertas. É a única forma que Deus prova o crente para ver se o coração dele não dá no dinheiro. Quando for pro céu, não vai levar isso, hein, pastor? Oi? Quando for pro céu, não vai levar nada. Não vai levar. Para dizimar e para ofertar em casa e pé, porque senão não precisa não. É forte. Tem demônios que trabalham em cima de você. Passa um processo de liberdade. É processo. Aí Deus já vê que aquele camarada não está liberto mesmo. Agora eu estava trabalhando com o evangelista e falando desse varão, eu não dou dízimo. Ele falou que dizimava durante 9 anos que ele estava firme, ele dizimava e ofertava. Só que ele falou, não, se eu voltar para a igreja agora, não dou mais oferta, e nem dízimo. Porque pela Bíblia o dízimo era uma vez por ano. Pela Bíblia o dízimo era uma vez por ano. Pela Bíblia era Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer o sacrifício. Por isso eu falo, para dizimar e ofertar tem que estar liberto. Porque o demônio entra no coração das pessoas, porque o demônio não quer ver vocês abençoados. Dinheiro é muito. É isso mesmo, tem tempo para todas as coisas. É dessa forma, é como o Mateus falou, tem que estar liberto. Tem classes de demônios que trabalham em cima disso, fechando o coração dos irmãos. Aí ele fala, ele entrava da inveja. Eu conheço um irmão na igreja, o irmão não dá dízimo, dá oferta e prospera em tudo. Aí já vem inveja. Aqui. Ele não está fazendo a parte dele, está fazendo. Não, mas aí a gente vai ler esses cabos aqui, tá aqui, ó. Mas na frente fala. Eles falavam isso. Não, mas isso mesmo. Nós vamos continuar lendo para a gente ver. Vamos chegar lá. Então então é isso. Para a gente, ele disse o que no 10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, o mantimento é para nós mesmos. O dia que vocês que estão aqui precisar de uma cesta básica e tiver dinheiro no caixa e eu disser que não posso dar, já estou perdendo a salvação. O próprio pastor já está perdendo a salvação, você acredita? Muitos pastores vão perder a salvação por causa disso. Porque vai. Você está sendo inspiração com a gente. Se você não sei, muitos irmãos vão mudar na igreja. Pô, estou no lugar aqui, o pastor pode me ajudar. Não pode ajudar. Está sendo isso que a palavra de Deus fala, que aquele que sabe fazer o bem não pode, está pecando. Está pecando. Então, meus irmãos, é isso. Aí o 10 fala isso, ó, para que haja mantimento na minha casa. Aí agora ele diz, ó, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos abastenha a maior abastança. Olha o preço da fidelidade, irmãos. Porque tem gente que é bem abençoado, porque o dinheiro dele, o coração dele não está nessas coisas, irmão. Quando ele diz ser fiel no pouco, te colocará no muito. Você é fiel em 10 reais. Porque tem gente que muda. Recebi 10 reais, então eu dou quanto? R$1. Deus vai alegrar o coração. Recebi R$1.000, 100 reais. Agora eu quero ver ele ser fiel em 20 mil, tendo que dar 2 mil. Mas sabe isso, velho? Pegar 2 balões assim, ó. Aqui o dinheiro mudou. Muda o homem, pegar 2 varões assim, cada vez tá pagando. Eu vou dar esse 2. Mas você dá 1.000 que dá 2, Você vê, de 20 mil, se fosse para dar 2 mil, a pessoa ia pensar se não tivesse liberto. Agora,
tiver liberto, Se não tiver liberto, não está nem aí. a pessoa já pensava, você já deu um piso para trás. Deus Já pisou não se pra trás. agrada. Porque ele pensa que não joga o salário que vou tirar o dízimo. Já te levou para ele. Esse não pensa que porra, 2 mil. Já tem que ser com a. Você já tem que ir já tem que ir no pensamento. Porque é seu. Você Eu recebo 1.500. Então, o meu dinheiro mesmo é quanto? Se eu recebo 1.500, é 150. É, o dízimo é Isso é 150. Então, o meu não é 1.500. O meu compromisso é com 1.350. Pronto. Você já tem que pensar nisso. Porque se não pensar, já era. Já planejou 1.500 lá, ó. Gasta todo. Já deixar separado, né, pastor? Gasta todo, do mês, faz as compras lá e não está nem aí. Pensa mais em si próprio do que nos outros. Pensa mais em si próprio. Então, meus irmãos, é isso. Porque é com essa fidelidade que nós estamos Ó, irmão, ó o carro aí. Deus sabe da nossa fidelidade, meu irmão. Dinheiro para mim, graças a Deus, é com papel. Papel. Graças a Deus, louvo a Deus. É com papel. Não faz meu coração. Eu tenho outros pecados que eu luto para ser liberto. Porque quem disser que não tem pecado é mentiroso. Já está pecado aí. Então tem pecados, tem falhas minhas que eu me derramo diante do altar. Mas já tem gente que o coração não aguenta ver uma onça. É igual pedra. É igual pedra. Se quebra não. Não se quebra não. Então, meu irmão, nós não temos que se apegar a nada nessa terra. Nem a internet fala, nem os filhos das mulheres, né? Tem que se apegar a Deus. Como eu falei, teve uma vez que eu tinha 10 mil na compra. Você falou mesmo. Foi caindo dinheiro, os irmãos foram abençoando. Meu irmão, quando eu fui, os irmãos, preciso de gás. Lá no comecinho, Matheus, que a gente abriu uma obra ruim. A gente levava uma cesta para o Matheus, uma cesta para o Lucas, levava gás para um, fralda para outro. Matheus é prova aí, no comecinho assim com Jesus, que a gente começou resgatando. Deus usou os irmãos, abençoou. Aí quando eu fui fazer a conta, 10 mil reais. Onde é que tem esse dinheiro? Onde passou esse dinheiro? Onde é que... Se fosse um camarada esperto, ia fazer o quê? Guardar uma malinha e ia cair lá e só caindo, guardar um pouquinho, isso é um bandido. Está perdendo a salvação, irmão. Perder a salvação por causa de um pedaço de papel, irmão. Não podemos. É papel. Uma vez um camarada, ele era da igreja, mas hoje ele saiu. Ele voltou para mim, fez uma pergunta para mim, ele falou assim: quem você mais ama nesse mundo? Quem você deve amar em primeiro lugar? Aí eu pensei que eu é minha mãe, né? Eu falei, se não for minha mãe é quem? Eu falei para ele, se não for minha mãe é quem? Ele é Deus. Aí eu pensei assim, falei, na paz, porque você tem que saber do mandamento. Aí amarás a Deus acima de todas as coisas, meu irmão. Aí eu vejo ele falar, acima do teu carro, da tua casa. Ele ia direto em casa, se entregando, né? Atendido no portão, desceu a parte de batata, sempre atendendo. Aí hoje ele não é mais, ele desviado. Aí hoje eu olhei para ele assim e falei, meu camarada, fala sobre Deus para mim. Aí agora você está firme na honra, faz aí. Olha aí, para a glória de Deus. Esse carro aí, 15 mil reais foi esse carro. 15 mil. Pergunta quanto eu dei do meu bolso. 10. Dei 7 mil de entrada. Vou perguntar se foi do meu bolso. Bênção de Deus. Deus abençoou. Porque quando nós não somos apegados nessas coisas, Deus dá, irmãos. E os outros que eu estou pagando, Deus vai providenciar. Deus vai prover. Porque quando nós não somos apegados num pedaço de papel, em ouro e prata, Deus te dá. Deus te abençoa. Porque Ele sabe que Ele te abençoa, tu vai abençoar outras pessoas. Tu és um provedor de Deus aqui nessa terra, sustentador de vidas. Vidas precisam ser abençoadas através de ti. Então Deus vai dar quem? Deus vai enviar o anjo. Vou abençoar o anjo vai ir com a mala de dinheiro para ajudar uma irmã que está lá no hospital. Aí a gente poder chegar um anjo lá com a mala de dinheiro. Mas, como diz, né? Deus, como é que se diz?
usa até os ricos para abençoar o que é. Pronto. Então Deus faz o quê? Abençoa o Antônio. Eu vou abençoar o meu filho, porque meu filho vai abençoar a minha filha, vai abençoar a minha outra filha, vai abençoar. Aí o Estado recebe a bênção, aí esse acha que é dele. É dele, aí perde tudo. Nabucodonosor olhou para a Babilônia e disse: está vendo essa grande Babilônia aqui? Foi eu que fiz com a minha mão e com o meu esforço. Aí de repente ele ouviu uma voz. E ele virou o quê? Um animal. Quantos crentes estão virando um animal aí? Por quê? A soberba, o amor às coisas deste mundo, o orgulho. O animal que não raciocina, vê uma pessoa prestando uma cesta básica, não ajuda e não estende a mão. Quantos crentes é animal? Vamos egoísmo. Egoísmo. Muito forte, irmão. É Deus despertando a nós. Nós temos que ser cumpridores dos mandamentos dele, da palavra dele. Nós temos que ser, é no mínimo. É, missionaria? Ela vai levar o primeiro? Amém. Leva. Eu recebi 10 centavos, tá? 5 centavos. 10 centavos é um centavo, não tem mais não. Amém a Deus tem que Tem que honrar. Porque é uma forma de ser abençoado. Deus precisa, Deus nos abençoa para a gente abençoar. Se eu disser que Deus precisa, estou mentindo. Deus não quer. Deus quer que nós sejamos fiéis a seus mandamentos. Porque na nossa fidelidade outros vão ser abençoados. Outros vão ser abençoados. Mais almas vai ser alcançadas. Aqui hoje nós pagamos aluguel através da nossa fidelidade com Deus, nós podemos comprar um lote. Através da nossa fidelidade, nós podemos comprar uma Kombi, então uma Kombi para levar os irmãos no monte, até a Kombi do irmão para não ter igreja. Então, tudo é para o nosso benefício, irmão. Se for com o luxo do pastor, aí o pastor não trabalha, não faz nada, está andando de Land Rover, no título dos irmãos. Isso é um bandido, irmão. Não construir igreja. Isso é um bandido. Está construindo o próprio casarão dele. Agora, se Deus usou alguém para dar ele, que nem Deus usou pessoas para me dar esse carro, praticamente me deram, eu ganhei. Porque as pessoas também vão, eu creio que vão abençoar e vão pagar. Então, assim como Deus nos deu, aí é outra coisa. Agora você tirar da igreja, isso é bandidagem. Esses caras andam de jatinho aí, ó, lá é carro forte. Vai o membro dele lá pegar e falar: ô pastor, Dá um pouquinho estou precisando de uma cesta básica. Ele faz um teste lá depois. Pega o mão lá de cavalo, né? Assim não tem nem acesso lá. Não tem nem acesso. Para entrar, se for entrar, tem que entrar com autorizado, né? É igual no hospital trabalhar também. Tipo assim, eu acho assim, meio que normal, né? Tem um acesso lá, tem uma área restrita. Restrita. Mas lá tem o que é muita segurança. Só Deus pode mudar, mas É segurança. tudo lá. É fechado. É uma casa de comércio. É comércio. É o cumprimento da palavra de Deus, meus irmãos. Agora a gente vê por que nós não podemos fazer diferente, que nós somos os verdadeiros. Aqueles que estão dando lá estão uma ignorância. Estão dando coisa do falso profeta. Aqui, né? A casa é pequena. Aqui a pessoa ali, tem seu segredo, depende de si próprio. E aqui dá para ver que tem a raiz, né? Porque a pessoa não vai depender do dízimo, da oferta. Ali se você vai estar ajudando a pagar lugar, a unidade. É verdade. Isso, manter os irmãos prestados para vocês, precisar lugares. Né, o irmão que está empregado. Então a gente vê que é necessidade. Então por que a gente tranca o coração para uma necessidade? E que se nós somos discípulos de Deus, nós temos, discípulos de Jesus, tem que ser fiel. Se nós trabalhamos, se vocês trabalham, vocês já aprendem que ser você levantado como obreiros. Vocês vão ser obreiros, evangelistas, diáconos, pastores. Então você já tem que começar agora. Recebeu fim de semana, quer ser abençoado mais. Ser fiel no dízimo, irmão. Ser fiel.
Faz que nem Jacó fez uma promessa, ó, se tu me abençoares, eu te darei o dízimo de tudo. Tudo. Então o dízimo é sinal de bênção. É sinal de bênção. Abraão também, no dia passado, ele levantava o altar e sacrificava, né? Sacrificava a Deus. Ele deu o dízimo de tudo que ele tinha para quem? Para o Melquisedeque, foi? Vamos ler lá. 18. Gênesis 18. Por quê? Eu acho que é Gênesis 18. Ele deu o dízimo de tudo, irmãos. Então o dízimo não é coisa. Deixa eu ver aqui. É no 19, né? Espera aí. Eu vou. Espera aí que a gente vai achar. O sacerdote apareceu para Abraão. Vamos achar aqui. O sacerdote Matusalém. Apareceu 3 anjos, carvalhais. Foi depois que Ló foi tomado, né? A guerra dos 3 reis, vamos lá. A destruição de Sodoma. Deus muda o nome de Abraão. Vamos ver aqui. É depois da guerra, né? É depois da guerra dos 3 reis. Aqui, ó, no 14, né? Ló é levado ao cativo. É no 14. Aqui, ó, 14 e 18. Aleluia. A gente achou 14 e 18. Vamos ler. Alguém lê aí? Começa. Melquisedeque abençoou Abraão. Pronto. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Tá vendo? Abraão fez o quê? De tudo, meu irmão. Bendito seja tu, Abraão. E Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus. Quem é o rei de Deus hoje? Jesus, ele é rei e sacerdote. Então nós temos que dar o dízimo de tudo a quem? A Jesus. É obediência. Não, ele trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Então, nós, vocês que estão começando aí agora, irmão, olha lá, tá indo de envelope. Pega o seu envelopezinho, coloca o seu nome. Todo mês, seja fiel a Deus. A Deus, irmão, seja fiel. Fidelidade, Deus quer para a gente ser abençoado. Porque futuramente vocês vão estar ensinando a outros a ser abençoados. Agora, como é que você vai ensinar se você Tem que aprender direito para ensinar direito, né? Vamos como Mateus trabalha, nunca deu dízimo. Como é que Mateus vai ensinar como ovelha? Como é que eu vou ensinar certo se ele não aprendeu o que é certo? Nunca aprendeu. Então, tem que ser fiel. É uma coisa que eu aprendi e eu passo adiante e eu procuro ser fiel a Deus nisso. Não é meu. O que eu recebo não é meu. Eu recebo tanto, então aquele tanto não é meu. E tudo que eu recebo, irmão, eu digo isso. Eu fiz esse voto com Deus. Eu tenho um canal no YouTube. Mateus Salles, irmão, conhece o canal. Eu disse: Senhor, tudo que entrar nesse canal, que os irmãos abençoados, que oferta, eu vou tirar o dízimo. E quando Deus usa alguém, ô pastor, vou depositar lá para o senhor R$100. Eu já sei que é R$90 que vai ser usado na hora. R$100, ele depositou mais R$10 é de Deus. Meu trabalho à noite, meu salário, eu recebo 1.300, 130 é de Deus. Temos que ser fiel. Fidelidade, porque Deus quer nos abençoar.
Se não for fiel, não tem nada, irmão. Não consegue ter uma casa. Até mais que é coisa espiritual, o dízimo é muito espiritual. Às vezes a gente está vendo aqui que a gente está dando algo físico, mas aquilo ali se torna espiritual, como o Antônio falou. Isso é muito interessante. Então vocês que estão começando agora, leve isso, leve. Nunca deixe ser dominado por isso. Nunca se deixe ser dominado pelo pedaço de papel. Ele se apega a dinheiro. Não se apegue. Ele se apega a dinheiro, se torna o dinheiro seu próprio Deus. O seu próprio Deus. Porque o dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todo mamão. E o camarada que já é apegado a ele, que não dizima, é uma prova que o Deus dele é o dinheiro. Às vezes Deus manda dar a prática, né? Né? Então, é muito forte isso que a gente leu. Então vamos voltar lá para encerrar, já estamos encerrando. Vamos voltar aqui para, a gente vai falar, agora vamos ver aquele que o Mateus que falou que ele não, mas prospera, aquele que não dizima, prospera, isso aquilo, né? Aí, ó, veio o que é, o Misraim leu o 11 aí para nós. 3:11, Malaquias 3:11. 3:11 é? Espera aí que ele vai ler. Repreenderei o morador para que não goste de uma fruta da terra, e a vida do campo não mostrará refritério, diz o Senhor sacerdote. Amém, glória a Deus. Por causa de vós eu repreenderei o quê? E o que é que o devorador faz? Consome tudo. É o espírito do gafanhoto. O cara recebe um salário no mês, R$2.000, não dá para nada. Ele não administra. Não sabe, o devorador leva remédio, a criança só vive doente, com dor de cabeça, no hospital, tomando remédio. Pessoas só vivem devendo. Só vive devendo, agiota. É uma devoração na vida dele. Por quê? Tanto financeira como física. Porque ele é fiel, tanto financeiro, porque ele é fiel a Deus. Então, o dízimo, além da gente ser abençoado por Deus, Deus ainda repreende o quê? O devorador, que sai devorando tudo, sai destruindo tudo. Tem pessoas que a casa, sendo na casa, às vezes até recebe bem, mas a casa, tudo destruindo. Eu conheci uma mulher desse jeito, a mãe dela era policial, ele morreu, exercendo a função. A filha dela recebia 4 mil e ela 5 mil reais. Sim. 9 mil reais ela toda, né? Casou morava junto. Ela pedia dinheiro emprestado para a administrativa que trabalhava com a gente. Tá vendo? E a administrativa recebia 1.700. A administrativa, que ela recebe mais que a gente, né? Para estar informada. E essa mulher que recebia 9 mil, eu pedia ela, que recebia 1.700. Dinheiro emprestado. Ela se perguntava para ela: oi, mas cadê o dinheiro que você pegou? Se eu pegou 4 mil e você 5. Não sei. Não sabe, tá vendo? Devorador. Isso aí é para choque, o cara só Aí, devorador, meu irmão. Aí o Tony leu 3, é o 12, o Reginaldo e o Mateus vai lendo em seguida aí pra gente encerrar. 12. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor. Agora explica, Antônio. Todas as nações dirão que vocês serão felizes, porque vocês serão uma terra de delícias. De delícia, ó. Explica para nós aí. Uma terra de delícia é vamos botar assim na visão humana. Você vai, tudo que você tocar, você vai prosperar. Pronto. Se a pessoa ali tem, suponho, você tem um carro, aí a outra lá, você mira assim, não, eu queria aquele tal carro. Aí com pouco tempo você sendo fiel, né? Sendo fiel no dízimo. No dízimo, nas ofertas, a Deus em primeiro lugar de todos.
Você vai almejar aquele carro que você almejou, você vai conquistar. Vai conquistar, então é isso. Aí as nações, a nação é quem? As pessoas que estão em volta de nós, vão olhar para você e vai dizer, rapaz, aquele cara é feliz, ó. Ele é diferente, né? Olha, rapaz, mas ele trabalha no empreguinho e tem tudo isso, é porque fiel a Deus. Obrigado, Antônio. Agora é o Reginaldo. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Lê o 14 para a gente entender. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Está vendo? Alguns reclamavam, diziam, o que adiantou a gente ser fiel a Deus? Por quê? Agora o Mateus vai ler e ele vai explicar o porquê eles estavam dizendo isso, Reginaldo. Pois agora consideramos felizes e orgulhosos os que cometem maldades, prosperam, e eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Aí, tá vendo? Pode aceitar os dois. Aí você lê o que eles diziam. Que adianta servir a Deus? É inútil servir a Deus porque a gente não está prosperando. Aí eles olhavam para os ímpios e diziam o quê? Os soberbos e os bandidos estão prosperando e a gente não. Agora por que eles não estavam prosperando? Pronto. Não estavam sendo fiel a Deus, eles queriam ser igual os ímpios que eram abençoados pelos demônios, porque o demônio também é abençoa. O diabo também dá, porque dá para levar para o inferno. Então o diabo estava dando os ímpios para que os crentes olhar para os ímpios e dizer, vai ser ímpio, é melhor ser crente. Então você é ímpio mesmo. Quanta gente diz isso? Isso aí já é uma seta que o inimigo põe na vida da terra aqui já para isso. Já é tipo como se fosse uma referência para nós estar na presença do meu almejar aqui. É. Igual estava olhando aquela amiga dela, foi no quarto que É, isso mesmo. Não, meus irmãos, tá vendo aí? Porque muitos olham para os ímpios e veem de carrão um macumbeiro ali. Ele macumbeiro lá passa com uma bichona, chega aqui. Aí eu só olho assim, Deus, eu nem ligo para isso. Deixa eu andar de bicicletinha mesmo. Deixa eu andar de Eu quero a minha arma salva. Deixa eu andar de pedreiro, porque quem está dando a ele é os demônios. E nós vamos deixar, nós vamos desejar as coisas dos demônios? Não. Agora nós vamos fazer a nossa parte, ser fiel a Deus, para quando Deus nos abençoar, a gente abrir a boca e dizer o quê? Quem me deu foi Deus. Quem me abençoou foi Deus. Agora o bichão lá, que anda da bichona lá, vai dizer que foi Deus que deu? Ele vai dizer que foi quem? Foi o Deus dele. E a pessoa quando olhar para você, não olhar com aquele desejo de ter o que seu, mas sim de correr atrás igual você fez. Igual você fez. Porque muito olha para ele e fala para ele, porra, ele tem porque ele deu sua alma. É verdade, que deu a alma. Aí Mateus leu 15, foi. Agora o Misraim e o Heráclito, depois a pequena. Misraim 16. Lê alto. Fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenda e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para oferecer-me ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Glória a Deus. Há um memorial diante de Deus para aqueles que temem. E temer a Deus é fazer o quê? O que está escrito na palavra dele. É a fidelidade. Então, há uma lembrança diante de Deus, irmãos. Deus não vai esquecer disso que nós estamos fazendo. Há um memorial, está diante de Deus. O Antônio é um homem fiel diante de mim. Ele dá o dízimo, ele dá a oferta, ele é fiel em tudo, não só nisso, mas é fiel com a sua esposa, é fiel com o seu filho, é fiel com os seus patrões, é fiel na rua, ele luta para me obedecer. Então, está aqui diante de mim, ele vai ser recompensado, porque essa fidelidade nossa vai ser recompensada no céu. A Bíblia diz que nós vamos ganhar galardões por causa da nossa fidelidade, recompensa. Amém? O Heráclito 17, né? é. E eles serão meus
Diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, que serão para